Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança, que é o professor Marcelo. Trazendo para o quarto ano uma espécie de revisão, logo que nossos livros de história já acabaram, o conteúdo já foi dado, mas nós vamos fazer em algumas matérias as revisões para que os alunos possam se sentir mais agraciados por Deus, podermos aprender mais os assuntos que já foram dados, ok? Então, história, página 6 a página 10, nós estudaremos novamente uma história em construção, a história do Brasil, que nós vemos aqui, ó, unidade 1, como foi construído o nosso país. Vamos para a página 8, vamos ler um pouco sobre a construção do nosso país. A história e a vida das pessoas, tudo o que acontece no nosso dia a dia e as expectativas, experiências pelas quais passamos sozinhos ou com outras pessoas fazem parte da nossa história de vida. Muitos acontecimentos do passado também influenciaram em nossa história de vida, por isso estudar a história nos ajuda a entender como os acontecimentos do passado formaram atualmente a realidade. Vamos ler aqui o texto. A história estuda fatos relativos ao ser humano. Ao longo do tempo, o desenvolvimento das sociedades, a transmissão do conhecimento e da cultura, a construção e sucesso das civilizações e os acontecimentos anteriores são fatos atuais, temas históricos que fazem parte da cultura da humanidade. Ou seja, a história são fatos relativos ao passado, mas que fazem parte ao nosso presente e também poderão fazer parte do nosso futuro. Então, a construção da nossa sociedade foi baseada em fatos históricos que aconteceram no passado e que hoje estão sendo refletidos aqui no presente e que refletirão, no futuro da nossa nação, ok? Então, vamos para a página 9. Diversos acontecimentos fazem parte com que o modo de vida dos seres humanos se transformam no decorrer da história. Da mesma forma, as ações dos seres humanos influenciam nas mudanças que ocorrem na sociedade, a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas nos meios de transporte, de comunicação e do modo como vestimos e nos alimentamos. Por exemplo, não foram sempre os mesmos, eles sofreram mudanças ao longo do tempo. A fotografia a seguir mostra pessoas utilizando o meio de transporte comum às cidades brasileiras há cerca de 100 anos. Olha só esse meio de transporte aqui, que foi utilizado há cerca de 100 anos atrás, certo? Como contribuiu para a formação da nossa sociedade. Então, nós vemos aqui, ó, compare o bonde, né, retratado na foto acima, ao meio de transporte coletivo utilizado na atualidade. Houve mudança? Quais? Converse com seus colegas. Então, nós vemos que, ó, como é que era o bonde. O bonde, ele era puxado por jumentos. Olha só. Será que esse bonde se relaciona com algum meio de transporte terrestre que nós temos agora no nosso presente? Com certeza, já era algo levado ao meio de transporte coletivo, chamado ônibus, correto? Então, ao mesmo tempo, podemos observar que há hábitos ou costumes cotidianos foram preservados, alguns costumes cotidianos foram preservados ou sofreram algumas modificações no decorrer da história. Esses aspectos que se mantêm preservados são as permanências. Ou seja, nós temos aqui uma máquina de escrever, da datilografia, e aqui temos o notebook. Olha só como a história, né? Ou seja, essa máquina no passado contribuiu para que no presente tivéssemos o notebook. Então, o passado contribuindo com o presente, ok? Então, o costume de registrar e trocar informações, por exemplo, permaneceu, mas equipamentos utilizados para essa finalidade mudaram com o passar do tempo. Então, máquina de escrever e computador portátil. Então, para vocês verem que a história é assim. Ela é feita no passado, os fatos nos ajudam no presente e contribuirão também no futuro para a sociedade. Que Deus nos abençoe mais uma aula de história para você.